Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Olá, muito boa noite. Começa agora o Atualidades Pampa desta segunda-feira, 22 de outubro de 2018. A semana que antecede as eleições de segundo turno. Na semana que vem, na próxima segunda-feira, nós já saberemos quem será o próximo presidente da República e também o próximo governador do estado do Rio Grande do Sul e dos outros estados que também foram para segundo turno. Nessa semana, os ânimos estão alterados. Aliás, os ânimos já estão alterados há muito tempo, mas nessa semana parece que o negócio está pior. As pessoas estão estressadas nas ruas, já não aguentam mais, estão loucas que chegue domingo e que tudo se resolva de uma vez. Nesse final de semana circulou na internet, teve uma grande repercussão essa que continuou no dia de hoje, nesta segunda-feira. Foi o vídeo do deputado Eduardo Bolsonaro, no qual ele faz algumas afirmações que bastaria um cabo e um soldado para acabar com o STF. Pegou mal para muitas pessoas, para outras pessoas nem tanto. O presidente do STF foi colocado na parede, de certa forma, para se manifestar a respeito do assunto e disse que a democracia só existe com o STF e todas as instituições na sua devida ordem. O presidente do STJ também se manifestou e disse não. Então, tornando tudo isso, dando uma importância muito grande. Ele respondeu uma pergunta, mas não tem nada disso, não tem nada contra a democracia, enfim. Então, os ânimos realmente estão alterados, cada um interpreta da sua forma os fatos. O fato maior é de que esse vídeo foi feito há 4 meses atrás, antes mesmo da eleição se realizar no primeiro turno. E, infelizmente, pessoal, eu gostaria de estar muito feliz, trazendo boas notícias para nós, mas essa não é a realidade. Mas tenho certeza que ao longo do programa, todos aqui reunidos no dia de hoje, vocês vão ver daqui a pouco que a bancada está mais murchinha e tal, mas é início de semana, daqui a pouco a gente já entra no esquema de novo. Mas o que aconteceu com a menina Eduarda, a Duda, que sumiu ontem, final de tarde, início de noite já de noite, mais tarde. A mãe deixou ela por alguns momentos e ela ficou na rua andando de patinete e tal, patinete não, patins. E quando a mãe retornou, ela já não estava mais lá. A mãe, desesperada, começou a procurar por todos os lados. Foi aquela coisa, tu vai na padaria, vai aqui, cadê a Duda, cadê a Duda? Perguntou para um menino que estava ali, ele disse assim, eu vi ela entrar num carro vermelho. A polícia já disse, não, a gente não leva em consideração que realmente é um carro vermelho, porque como era já mais de noite, então a pessoa é um carro escuro que eles estão identificando nesse momento. E parece que esse homem, que nós temos o retrato falado dele, que a polícia já divulgou, depois nós vamos mostrar, já estamos mostrando e vamos mostrar ao longo do programa, porque se pudermos ajudar a descobrir quem é esse cidadão e aonde que ele está, nós vamos ajudar, e os nossos telespectadores, eu tenho certeza que vão colaborar também. Esse cidadão, que está o retrato falado, que vocês estão vendo, disse para a Duda que eles poderiam comprar algumas coisas. Parece que ela entrou dentro do carro dele e foi encontrada hoje de manhã já sem vida num riacho na RS 118 em Alvorada. Então, assim, a mãe, quando viu, ficou desesperada, os familiares desesperados. Era uma menina, uma inocente, Ruxa, de apenas 9 anos de idade. Escutei hoje o delegado falando perguntado da linha de investigação, são muitas ainda, né? As linhas de investigação, eles vão ver, estão fazendo exame de corpo de delito para ver se ela sofreu alguma violência sexual. Também tem a questão de vingança, e parece que surgiu mais uma linha de investigação, Ruxa, no meio de tudo isso. Dona Carla, saudando meus colegas, segunda-feira é sempre dia de reencontro, né? E de emagrecer, então a bancada ficou mais magra, né? Aquela coisa do dia do regime. A gente ameniza a saudade depois de um fim de semana separados, né? Mas pena que uma notícia tão pesada, realmente, assim, a gente fica imaginando aonde pode terminar a brutalidade humana, né? Porque a gente tenta de um grau normal de razoabilidade. A gente já viu crimes terríveis, a pessoa sob violenta emoção, às vezes sob efeito de álcool, sob efeito de drogas. São tantas as aberrações que a sociedade humana nos oferece, mas um caso desses, dona Carla, ele nos impressiona exatamente pelos requintes com que a senhora nos deu. Ele é uma artimanha, é agendrado toda uma proposição no sentido de pegar uma menina
e com ela fazer o que a investigação vai nos dizer. Então não há violência, pelo contrário, as pessoas se organizam, montam um plano de como vamos sequestrar uma menina, né, para depois fazermos o que vamos descobrir nas investigações. Então, são mentes, eu não sei definir, Marne, são mentes, ou como é que definiríamos, né, mas voltadas para algo que não é do nosso conhecimento, me foge de qualquer grau de razoabilidade. Então, tu foste muito feliz na descrição, 2 crianças brincando, Marne, no pátio de casa ali, e lógico, foram o chamariz sempre ali, vem cá, uma balinha, vamos comprar isso, vamos comprar roupa, vamos comprar, enfim. Um chamariz qualquer para crianças, atraiu a criança, possivelmente inocência humildes, da criança. Possivelmente humildes ainda, mas a criança, de qualquer maneira, para qualquer criança, um sorvete já faz efeito, né? Então, atraíram esta menina, há uma testemunha que não é só a criança, né? Porque veja que nós temos um retrato falado de alguém já um adulto que conseguiu descrever e impressiona o retrato falado. Impressiona a qualidade, parece uma foto, né? E parece uma foto. É assustador. Então, eles pegaram esse retrato, né, para identificar a pessoa. Ao lá chegar, a tese, Mari, que também nos assusta, Luciane, a Klein, o que nos assusta é exatamente isso. É que lá, um ambiente terrível, foram encontrados algum material de trabalho. Né? E aí o delegado diz assim, calma, pessoal, porque assim, é um lugar que tem despacho, né? Que daí encontraram pipoca, esse tipo de coisa. E também tem desova de corpo, tanto é que encontraram o corpo de um homem também, que estão fazendo daí análise do que aconteceu, junto com o corpo da menina, separado, não exatamente junto, mas no mesmo local, um corpo e também algumas coisas de despacho. Deixa eu passar eu só queria devolver a palavra, até porque me estendi um pouquinho. É muito recente para a gente falar. Onde é que vai vir a solução disso, dona Carla? Eles estão procurando as câmeras, como há o horário, eles estão procurando as câmeras de vídeo da região e ali tu começa a identificar os veículos que passaram, cores possíveis, tu começa a diminuir e tu começa a chegar mais perto. Mas até uma notícia boa nessa mesma linha, hoje foi deflagrada a Operação Mestre Impuro. Era um professor de São Paulo, de música e de capoeira, que também foi acusado de pedofilia, foi preso hoje, porque ele não só postava fotos, imagens de crianças, até na Deep Web, que eles comentam, que é uma rede onde não tem indexação da internet. Pegaram e também tiveram um relato de 7 crianças, entre elas algumas da própria família e outras seus alunos, que também foram abusados por este professor. Então, pelo menos um caso feliz que menos um marginal na rua. Eu não sei descrever este moço aí. E nesse caso, ele abusava até de crianças com necessidades especiais. Aí é um absurdo. Aí terminou. E aí vieram... O que acontece é que as pessoas entram no desespero porque percebem que as nossas leis são frágeis e fracas e acabam não punindo devidamente esses monstros e acabam pensando o seguinte, o Paulo Leitão, está na hora de ter a pena de morte para crimes assim. Não adianta prender de mais de 30 anos, pois os mesmos não ficam nem 20 anos. É a realidade, está na hora de leis duras e rígidas, pena de morte já, diz. Grande abraço a todos. Paulo Leitão, não é mesmo, Marne Barcelos? É verdade. Eu me lembrei do Dr. Lombroso, que vocês devem saber melhor que eu. Dr. Lombroso, um patologista italiano que começou a tentar decifrar determinados comportamentos, ele era patologista, através da conformação craniana e do temperamento do comportamento das pessoas. Uma tese muito antiga que se comprova através dos anos e se comprova agora. O Dr. Lombroso dizia com muita propriedade a respeito de determinadas pessoas que não adianta, eles são irrecuperáveis. Não adianta. Mas o que houve? Mas ele foi criado num bom ambiente, ele isso, aquilo, etc, etc. Não adiantou. Foi lá e cometeu esse crime. O outro foi criado num ambiente hostil, tremendamente terrível contra ele próprio, cometeu os mesmos crimes. O que fazer com determinadas personalidades, com determinadas pessoas? Essa pessoa pode ser reintegrada à sociedade? Mas claro que não. Como é que você vai reintegrar à sociedade alguém que comete um crime bárbaro, de uma crueldade extrema como essa agora? Não existe nada.
Não existe nada que possa reformar esse tipo de cabeça. É muito bonito, fala, não, vamos recuperar por isso. Existem tipos, os reeducandos, esses podem ser recuperados para a sociedade. Mas não acredito que esse tipo de personalidade totalmente deformada possa ser útil à sociedade. E quando não se é útil à sociedade, não se produz nada, tem que ser descartado. É como a fruta podre se coloca fora. E Marli, até só para complementar, esse tipo de psicopatia, além de não ter cura, um dos grandes diferenciais é que a pessoa não se sente culpada pelos crimes. É inacreditável. Então, se a pessoa não se sente culpada, como é que tu vai... Não sabe discernir o bem do mal. O bem do mal. Não tem como mudar. Exatamente. Essa é a definição do psicopata, né? Exatamente. Boa noite, querida bancada. Já vai ser descoberto o assassino, daí vem os direitos humanos, um advogado criminalista do tipo porta de cadeia, cobrando honorários altíssimos, e o assassino sai como doente mental. Grato pela atenção, é o que pensa o Paulo Fernando Lisboa Dias. Falando ainda sobre isso, eu quero só dar o 0800, se a pessoa souber alguma coisa, viu alguém com parecido, enfim, tem alguma informação para a polícia, ligue para 0800 642 6400. Eu vou repetir, 0800 642 6400. A polícia agradece nós da sociedade do bem também. Como é que é o nome dele que mandou um e-mail, cara? Esse e-mail, último, Paulo Fernando. Paulo, eu quero dizer, quero abstrair a questão dos direitos humanos, eu não vou entrar nessa discussão, eu só quero dizer assim, ó, não é que a gente que vai aparecer um advogado dizendo que ele é doente, não, ele é um doente, senão ele não faria isso. O que ele tem é que ficar segregado. Essa é a nossa discussão e não mais ser solto. Essa é a nossa discussão, tirar ele das tirar ruas, ele de circulação. Né? Agora, que ele é um doente, senão ele não faria isso, né? Alice, por favor. Temos aqui o recado da Regina de Gravataí. Ela diz, é um crime sem explicação. Um monstro desses, o que ele tem no lugar do coração? Mas os pais têm que prestar atenção no que seus filhos assistem na internet. Um menino que cuido, os pais são bem desligados e ele assiste muitos vídeos violentos. É o recado da Regina. Aqui no e-mail atualidades@pampa.com.br, agora mudando um pouquinho de assunto, sobre o horário de verão. Teve gente que acordou mais uma vez, mais cedo, porque algumas operadoras mais uma vez trocaram, né, o horário, adiantaram 1 hora no relógio, atrasaram 1 hora no relógio e as pessoas acabaram se perdendo no horário. Mas enfim... A Indy Rossato diz o seguinte, boa noite, gostaria que fosse informado o correto dia de início do horário de verão. Já ouvi várias rádios e TVs anunciarem a data errada. Ainda se pesquisarmos na maior plataforma de pesquisas da internet qual é o início do horário de verão, ainda encontra o dia 18 de novembro. O equívoco também aparece nas redes sociais. Não, gente, aqui foi realmente uma salada de fruta. Era para começar dia 28, que é o dia do segundo turno. Daí foi adiado para o dia 4 de novembro. Como vai ter Enem? O Ministério da Educação pediu para que não fosse dia 4 e passasse para o dia 18. E aí o governo, que era para fazer um decreto para passar para o dia 18, resolveu que não seria mais dia 18. Então fica com a informação que o horário de verão vai entrar dia 4 de novembro. Essa é a data oficial. 4 de novembro, o horário de verão. Bem no dia da prova do Enem. Bem no dia da prova do Enem. Tem que, olha, os estudantes, familiares, tem que ficar ligados, se organizar, tentar, mesmo com toda a angústia, dormir um pouquinho antes para compensar o sono. Luciana, eu ouvi sábado de manhã os jornais, porque os jornais, eles buscam fato jornalístico, né? O Mário é um jornalista, ele sabe. Foram entrevistar aqueles que pegam 5, 6 horas da manhã na feira de sábado. E o seu Mário. Só que o senhor não foi traído, que eu sei que o senhor não acorda por celular, o senhor acorda por despertador. Por despertador. Eu sou antigo. Eu estou falando das pessoas que acordam por celular, Mário. Tem umas pessoas que vão para a feira às 3 horas, 4 horas da manhã, né? E lógico, o celular desperta. E foram despertados e é automático. Acordam, levantam, tomam o seu banho, se arrumam e foram. E era 1 hora antes. É uma grande sacanagem. Olha, tem uma notícia aqui que vocês vão gostar. Brasil cria 137,3 mil empregos com carteira assinada no melhor setembro em 5 anos. E o dólar parece que baixou também hoje. Baixou. Na verdade, esses números a gente já tinha trazido na semana passada, mas falando um pouco de economia, nós semana passada também conversamos a respeito do desperdício de alimentos.
E aí vem a questão também do lixo, porque afinal de contas o lixo também causa uma série de desperdícios na nossa sociedade. Vocês sabiam que o Brasil produz 80 milhões de toneladas ao ano de lixo? Isso equivale a 1 quilo de lixo por pessoa por dia. Só na cidade de São Paulo, isso quer dizer 1 bilhão de custo, de 1 bilhão de reais de custo com resíduos, só na cidade de São Paulo. E aí foi feita uma pesquisa e 3 em cada 6 brasileiros não sabe reciclar, não sabe separar o lixo. Então tá aí uma atitude muito simples do nosso dia a dia que pode ter um impacto absurdo, tanto financeiro quanto para o bem do nosso planeta. Fica o alerta. A gente precisa de campanhas que indiquem como separar o lixo. Sim. Eu tiro o plástico tá sujo, eu coloco no lixo orgânico, eu coloco no lixo seco, precisa lavar a garrafinha de leite para colocar no lixo seco, esse tipo de coisa que realmente causa uma dúvida. As cidades vão se renovando, né? Temos meninos que vão se tornando donas de casa, que começam a lidar, vão morar sozinhos. Às vezes, se era a mãe que fazia, era a empregada. Então, tem que ter campanhas permanentes de ensinamento sobre isso. E é curioso porque, às vezes, a gente fala muito em grandes volumes de dinheiro, em grandes volumes de resultado. São atitudes muito simples que nós podemos ter no nosso dia a dia que impactam. Se todos nós fizermos um pouquinho, é impressionante o resultado e são pequenas mudanças de hábito no dia a dia. Então, é aprender e é trazer aquele aprendizado como um hábito diário. Isso realmente faz a diferença. Né? Tanto é que a questão da dengue caiu drasticamente aqui na nossa capital. Só tivemos 474 casos. 35% a menos do que o ano passado e 97% a menos do que 2016, sem mortes. E o que é isso? Nada mais é que a conscientização, aquela água nos vasinhos e tal. Tá aí o resultado. São atitudes, então de campanhas inteligentes. Exatamente. Fica essa sugestão de todos nós pensarmos o que nós podemos fazer de mudanças no nosso dia a dia que pode trazer um efeito, não só para nós, mas para todos, né? Às vezes é no condomínio, no bairro. Essa pesquisa que eu trouxe, o Brasil gera em setembro 137,3 mil empregos. Foi uma pesquisa que foi divulgada nessa segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e o melhor resultado para o mês em 5 anos representa um crescimento de 0,36 em relação ao saldo de setembro de 2017, quando foram criados 34,9 mil vagas. E sabe qual é a outra boa notícia? De acordo com o Ministério do Trabalho, 7 dos 8 setores econômicos listados no CAGED registraram mais concentrações do que demissões. A exceção foi a agropecuária. O melhor desempenho foi no setor de serviços. E ainda, todas as regiões brasileiras registraram saldo positivo, Marne, de empregos, com destaque para a região Nordeste. De todas as unidades federativas, somente no Mato Grosso do Sul as demissões superaram as admissões. Esses dados, eles se basearam, Carla, possivelmente o IBGE, que ele fez esse estudo na semana passada, na semana retrasada, eles foram abrindo e aí, possivelmente, o Ministério também está... Não, existe um órgão que é o CAGEP, que tu citaste. Esse CAGEP é o que dá o número de empregos em relação ao desemprego. Isso é um dado separado, é um dado estatístico. E, na verdade, é que a gente está bem na época do início do plantio, de preparar a terra e tal. Então, com certeza, as contratações estão sendo feitas porque o pessoal está realmente colocando botando a mão na massa. Marne, no agronegócio. Uma reunião muito importante no Tribunal Regional Federal aqui da 4ª Região, depois de amanhã, quarta-feira. Vai ser julgado o senhor Palocci. Quais serão os benefícios que o senhor Palocci, Antônio Palocci, delator, vai receber a partir da sua delação dentro daquilo que foi combinado? Inclusive, existe uma grande possibilidade dele ser solto imediatamente. Então, isso vai acontecer quarta-feira. Imagina a tensão nervosa dele, que está na cadeia, acho que 2 anos já, né? Não, mais de 2 anos. Ele foi mais. Em prisão preventiva. Foi antes que o Marcelo... E a prisão é preventiva. Se não me engano, né? A prisão ainda é preventiva. Não, é preventiva, isso. Ele está na prisão preventiva. Ele foi preso e nunca mais foi solto. Mas eu acho que... Não, eu só gostaria de encerrar dizendo da expectativa disso. Agora, quarta-feira, isso aí vai ser manchetes, será manchetes
Serão manchetes, aliás, em todos os jornais, rádios e televisões, e nas redes sociais. Será um assunto que não sei, né, o que irá acontecer. Qual será a punição? Ele vai receber a soltura ou vara de soltura? O que irá acontecer? Eu tenho a impressão que o Tribunal Regional Federal aqui da 4ª Região sempre foi muito rígido nesta postura. Então, é esperar para ver o que vai acontecer, na verdade. Mari, na verdade, o tribunal não vai decidir se dá soltura. Vai decidir o benefício e se reduzir a pena, ele talvez, por já ter cumprido parte dessa pena, ele acabe solto. É por isso que eles estão dizendo que existe a possibilidade de ele sair solto dessa decisão. Que ele já teria cumprido o X. Isso, o X, exatamente. O senhor é um bom advogado, viu? O senhor é que é brilhante jornalista. O fato é... O que aconteceu no final de semana, né? Se encontraram e a gente não sabe. O Vitorino tá engorda. Ai, onde é que tá o Vitorino? Aliás, a gente tá sem o Vitorino, sem Magda Beatriz e sem Chicão Tofani. Estão todos aproveitando. As estrelas do programa estão fora, né, cara? As estrelas. Amanhã eles vão estar na Shakira. Hoje eu não sei. O Vitorino tá na Festa Nacional da Música. Olha aí. Tá justo, muito justo, como diz do Ruxo. Mas só um complemento do Palocci, se ele não tivesse feito a delação premiada, com certeza as condenações dele iam para mais de 100 anos. Então, eu acho que só pelo fato de terem aceito a delação, ele já está bem mais aliviado, com Luciana, certeza. Eu não gosto de fazer comentário técnico sem ter os dados, mas me parece que a condenação dele era de 12 anos. Mas é que são muitos processos, né? Mas terão outros processos. Sim, exatamente. mas eu estou falando então, de todos os processos. Mas eu estou reforçando o que tu estás dizendo, eu estou dizendo que eu não tinha certeza se era 12 anos. Então, se houver a redução desses 12 anos, ele já faz jus a sair, porque os outros não há condenação ainda. Ele não restaria preso pelos outros, que ainda são processos, que aí a delação também vai abranger, né? Exatamente. O doutor Joaquim Barbosa foi procurado. Joaquim Barbosa, quem é que não conhece o ex-ministro, né? Ministro aposentado, presidente do Supremo, uma das grandes figuras desse país pela sua postura, pela sua integridade e principalmente pelas origens humildes deste homem que galga todos os postos dentro do judiciário brasileiro. Um homem que vai para a Alemanha, que fala alemão com uma fluência fantástica. Eu vi ele falando em alemão, eu fiquei espantado com a pronúncia dele na língua alemã, fala inglês, sei lá, fala uma série de línguas. E é um homem, um jurisconsulto de profunda capacidade intelectual. Então ele foi, um candidato foi lá, estava publicado hoje, o Fernando Haddad, na coluna do Lauro Jardim, no jornal O Globo de ontem. Eu recebi a coluna hoje. E aí, pedindo o apoio. Ele simplesmente não deu apoio a nenhum candidato. Ele disse que está fora desse pleito, não apoia nem A, nem B. Eu acho que é a postura correta. A Marina Silva declarou apoio ao Haddad. Declarou voto para o Haddad. As coisas vão começando a se definir. É um voto. Mas voto. seria mais coerente com o discurso dela, né? Porque ela faz uma linha um pouco mais de centro-esquerda. Ela é de esquerda, ela sempre foi. Se ela fosse pro outro lado, é que realmente ia me causar muita estranheza. É aquele apoio crítico, chamado apoio crítico. Agora, vamos dar um espaço para o nosso programa-se, a nossa agenda cultural. Hoje roubamos a Dona Alice para a bancada. Exatamente. Roubamos a Dona Alice. É que Lulu Santos vai trazer essa nova turnê para Porto Alegre ainda esse ano. O show se chama Canta Lulu e traz hits clássicos de grandes sucessos como Toda Forma de Amor, Tempos Modernos, Apenas Mais Uma de Amor e Como Uma Onda, além de canções recentes e releituras de músicas de Rita Lee. E Lulu, que já tem quase 5 décadas de carreira, já lançou mais de 20 álbuns e vendeu mais de 7 milhões de discos. E aqui na capital vão ser 2 sessões, no dia 7 e 8 de dezembro, no Auditório Araújo Viana, e os ingressos já estão à venda. E ele vai fazer concorrência com o Roberto Carlos, que vai ser no mesmo dia 8 de dezembro. Agora, o Roberto Carlos, o maior fenômeno da história da música popular brasileira, eu viajei por toda a América, né? Toda a América Central. Uma época eu fiz de carro da Costa Rica, fui até a Guatemala, até a cidade da Guatemala. E eu nunca ouvi um cantor ser tão executado em rádios. Roberto Carlos, você vai em tudo quanto é cidade naquela época, né? Hoje não, hoje o Roberto faz parte de um passado musical brasileiro e internacional. Agora o Roberto chegou a 120 milhões de discos vendidos. E a gente fala de 7 milhões de discos. Hoje, evidentemente, não se vende mais discos como se vendia antigamente. Hoje ninguém mais compra CD. Quem é que compra CD?
Eu não conheço ninguém mais. Eu também não conheço. R$40 um CD, R$35 um CD. Então, as pessoas têm, pedem emprestado, copiam, fazem coisa parecida. Isso, no YouTube, vê o camarada cantando ali, né? A imagem dele, sem baixa no próprio celular as músicas. Agora, eu confesso a vocês que eu intimamente, eu prefiro o meu som, colocar o disco ali e ouvir somente a voz. Mas é o CD? Ou é CD. o de vinil? Não, vinil eu não tenho equipamento, né? Não tenho equipamento. O meu ficou rombudo. É uma provocação. Tá não é provocação. Não, porque ela falou e sorriu, eu não entendi o sorriso. Eu fiquei chateado, mas eu fiquei chateado. Ela riu a socapa. Vocês não sabem nada, inocentes. É que o que o Vitorino não veio, incorporou. Ela tá imitando o Vitorino. Sim, exatamente. A gente tem que preencher, né? Espaço. Mani, eu quero te contar uma passagem. Eu vou contar pra vocês o que é. É que quando eu era bem pequenininha e eu dançava balé, eu me lembro da professora colocar no disco de vinil e ficava aquele... antes de começar a música. E chiava. Isso marcou. Assim como a minha mãe também colocava lá os discos, Elis Regina e tudo na sala. Eu lembro e eu tenho, assim, uma saudade. Eu sou saudosa com vinil. Mas tem uma amiga minha que pensa que é carioca e chia assim. Olha só. Quem é ela? Não posso dizer. Conta, Marta. Ela tá vendo, né? A fofoca pela metade não pode. Não. Eu lembrei agora da minha filhada Laura, que tem 4 anos, que eu vi ela ontem. E ela adora se apresentar e cantar. E aí eu pedi pra ela cantar e ela sempre canta a mesma música da Frozen, já faz anos, 2 anos, é sempre a mesma. E aí eu falei pra ela, vira o disco, Laura. Mas ela não sabe que é disco. Claro, vira o disco. Não significa nada pra ela. Eu digo que é linda, vira o disco. Eu quero saber o seguinte. Eu quero contar uma passagem do Roberto Carlos, se me permite. Depois eu vou fazer uma pergunta, porque isso reflete bem o que é o Roberto Carlos no mundo. Eu fui, quando dirigente do Grêmio, fui a Portugal fazer a venda de um jogador, fizemos a transação e depois fomos numa casa de fados lá. Na alta, na parte alta. Fomos na casa de fato. E tinha um outro dirigente que me acompanhou, fomos lá no local, um local tremendo, fantástico. E esse dirigente foi lá e me pregou uma peça, chamou o diretor, disse, isso aqui, o Ruschel canta, aqueles troços, né? Ruschel canta, Eles adoram isso. Daqui a pouco eles me anunciaram sem eu saber, né? E eu digo, para que eu vou cantar aqui, né? O senhor estava nos copos? Eu quero te dizer assim, que veio aquele troço. Aqui só pode ser Roberto Carlos. Eu só disse a primeira palavra da letra. Eles cantaram toda a música. Eles sabem mais do que nós aqui. Nós cantei Emoções, do Roberto Carlos, e eu só abri e a coisa mais linda, uma emoção eles cantando. Uma dupla emoção, né? Mas realmente, ele é um fenômeno por onde a gente passa. Agora, Shakira vai competir com o Grêmio? No dia. No mesmo dia. Shakira e Grêmio são grandes emoções. Fizeram crítica, até quem está trazendo a Shakira é nosso querido amigo Dodge Sirena, né? Que é um gremistão da Gema, né? E brincaram muito com ele, de como é que ele trouxe para o mesmo dia da decisão do Grêmio. É óbvio que esses shows são contratados 6 vezes, às vezes até um ano antes. Sim, com muita E a Libertadores, tu não sabe quem vai chegar, né? São datas de sorteio, mas na verdade, dona Carla, Opa, é o mesmo dia. Anota que já vai errar. Eu quero saber, o Grêmio tem chance ou não tem chance nesse jogo? Toda a chance. River? Eu acho. Assim, chegaram as 4 melhores equipes, cara. A gente tem que... Eu, quando falo de futebol, eu falo sério. Chegaram as 4 equipes mais competitivas. O Grêmio ficou em segundo em toda a fase classificatória. O primeiro ficou o Palmeiras, que está entre os 4 e tem uma equipe, no momento, vivendo uma melhor fase do Grêmio. As semifinais ficaram Grêmio e River Plate, 2 jogos e de volta na terça, e Palmeiras e Boca Juniors, 2 jogos também e de volta na quarta. E se enfrentarão depois numa final de Libertadores. Então o Grêmio viajou no domingo, em voo fretado, sem o seu principal jogador, que é o Everton. Mas viajou o Luan e também viajaram outros jogadores que estavam lesionados. Então, a princípio, a única ausência seria o Everton. Mas correu a notícia hoje, o dia inteiro, de que ele havia treinado, supostamente se recuperado, e poderia sair um jatinho fretado, levando este jogador para possivelmente estar à disposição amanhã. Então, esse é o vamos dizer assim, o frisson do jogo, né? Um jogo importantíssimo, onde o Grêmio precisa sair vivo
de lá para depois decidir na Arena nesta terça-feira do jogo da volta. Aqui o nosso telespectador, adoro isso, Manuel Azevedo, diz o seguinte: boa noite, salvei a noite de vocês. Já que não podemos falar de política, hoje foi reencontrado nos escombros do museu no Rio de Janeiro o crânio de Luzia. 80% dele intacto, ou seja, é resistente a esta Luzia. Cabeça dura. Exatamente, cabeça dura. Uma boa notícia. É verdade. Pesquisadores do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, encontraram o crânio e uma parte do fêmur de Luzia, o esqueleto humano mais antigo descoberto na América, que revolucionou as teorias científicas sobre a ocupação no continente. Os fósseis foram achados há alguns dias, não foi divulgado quando, junto aos escombros do edifício parcialmente destruído por incêndio em 2 de setembro. O crânio está fragmentado porque a cola que mantinha os seus pedaços juntos se foi com calor, mas a equipe está bastante otimista com as suas condições. Carla, diga. Queria mudar um pouquinho de assunto e trazer um pouco mais sobre... A gente fala muito sobre mudanças na nossa Previdência. Todos os candidatos reconhecem que é fundamental para o próximo governo a tal da reforma da Previdência, pois foi feito um estudo com 34 países sobre como é a previdência social nesses países. Sabe em que colocação o nosso Brasil ficou? 21º, de 34. E vejam só, esse estudo, ele avaliou a adequação, se os valores são suficientes, a integralidade, ou seja, se essa previdência atinge a maior parte das pessoas que precisam desses seguros, e a sustentabilidade. A sustentabilidade significa o quanto esse sistema se mantém. O Brasil, infelizmente, cai absurdamente de colocação nesse quesito da sustentabilidade. Nos demais itens, ele está muito bem. E vejam que interessante, os países que têm a melhor previdência no mundo são, em primeiro lugar, a Holanda, em segundo lugar, a Dinamarca e em terceiro, a Finlândia. E os países que estão em último lugar, até mais atrás do que o próprio Brasil, são a China, o México, a Índia e, por último, a nossa amiga Argentina. A Argentina em último lugar. A Argentina. E foi feito um estudo entre, enfim, especialistas, economistas, e eles chegaram à conclusão que, ainda que seja difícil nós brasileiros acreditarmos, o Brasil está muito bem colocado na questão de fazer o pagamento como é que chamam? Quando tu tens o pagamento do própria aposentadoria, vou chamar assim, né? Do benefício? Dos benefícios, obrigada. Os benefícios. Então, assim, as contribuições, né? Nós temos um bom sistema, mas realmente ele não se sustenta. E esse ano, segundo dados do IBGE, é o último ano que vai ter mais trabalhadores atendendo do que aposentados. Que o nosso sistema, ele tem um nome específico, que não vem ao caso agora, que é justamente isso. As pessoas trabalham e sustentam quem se aposenta. E vai ter mais pessoas se aposentando do que trabalhando. A pirâmide começa a se inverter. Na verdade, isso é um problema mundial, né? Todos os países estão enfrentando essa mesma dificuldade. Exatamente. Só que o que acontece? Tem uns que estão se preparando para isso. Sem programação nenhuma. Gastaram dinheiro da Previdência em outros lugares que não na Previdência. Não economizaram enquanto era, né? Mas é um problema que todos os países vão ter que enfrentar. E já devem, muitos deles já estão enfrentando. O Brasil está um pouquinho atrasado. Está muito atrasado. E os nossos candidatos, eles assumem. Então, na verdade, teve ali uma mudança positiva nos últimos 2 anos. É um assunto que todo brasileiro sabe que é necessário uma reforma. Claro que se discute qual o nível de reforma, em que modo essa mudança vai acontecer, isso sim, mas as pessoas todas estão cientes dessa questão. Enquanto que há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, quando o próprio Fernando Henrique colocou em pauta no Congresso, não vingou naquela ocasião, e por isso que nós estamos hoje nesse momento muito complicado. Falando de eleições, momento complicado. Domingo nós teremos eleições, então, em alguns estados como Rio Grande do Sul para governador e para presidente, e 19 municípios também vão eleger os seus prefeitos, de representante de 8 estados. Por exemplo,
o prefeito de Planalto da Serra, do Mato Grosso, foi condenado por comprar votos em troca de dentaduras. Isso ainda existe, é inacreditável. E Bom Jesus, aqui no Rio Grande do Sul, também o prefeito está sendo julgado porque ele distribuía cestas básicas em troca de votos. Crimes eleitorais, né? Crimes eleitorais. Então, teremos eleições para prefeito agora também, Carla, acontecendo no além domingo. do prefeito, além de presidente e governador em alguns municípios. Carla, como o nosso programa é ao vivo e os fatos vão acontecendo, essa foto que ela está numa perfeição, ela produz repercussão no todo o estado, que começam a achar pessoas parecidas com a foto e algumas pessoas ligadas a supostas religiões, né? A gente já começa a receber aqui fotos de Facebook, de suspeitos e coisas. Então eu pediria pela prudência, pelo cuidado, para que não se faça também nenhum desatino, né? Justiça pelas próprias mãos. Então, exatamente, não deixa com a polícia. Denúncia, pode achar parecido comigo, não tem problema. Lá diz o meu nome lá para a delegacia, tá? E aí a polícia vai investigar. Não vamos tentar fazer justiça, não vamos dizer é ele. A gente tem muito medo que esse estímulo de distribuir notícias assim, as pessoas, porque o crime é tão bárbaro, né? Resolvam por dissimular e fazer. Então, existe uma grande mobilização, mas a mobilização certa, a atitude certa é se identificar alguém suspeito, ligar para esse telefone que eu já dei. Não está aqui. Está aqui, tinha que estar. Vamos achar porque é importante. Eu reconheço a foto, impressiona. A foto que recebo de Facebook do foi falar, realmente impressiona. Mas tá ali, muito cuidado, já me ajudaram, muito obrigada. 0800 642 6400. É esse que tem que investigar, exatamente. Exatamente, são as pessoas que têm a competência e que vão fazer o trabalho certo e correto para achar, e tem certeza que vão encontrar esse marginal. Aliás, Ruxa, tem gente que ficou brava, que tu disse que ele era doente, sabe disso, né? Que as pessoas confundem. Não, comigo pode ficar bravo, né? Exatamente, foi o Alessandro. Só para lembrar, o assassino da Duda não é um doente, como o senhor Ruxa afirmou, doente são as pessoas que estão no hospital, à espera de uma cura ou em tratamento. Esse vagabundo é o miserável e sem vergonha, uma pessoa demoníaca, que não pode mais viver entre nós. Entre os sãos e os doentes, diz o Alessandro Toledo. Alessandro, eu estou dizendo que, na minha concepção, quem comete um crime desse tamanho é um doente. Mas quem dirá se ele é doente, tu tem razão. Não sou eu, que sou um simples advogado, e não sei se a tua especialidade é essa. Mas provavelmente será um psiquiatra com especialização nisso que dirá se ele é doente. Se ele não for doente, ele é julgado como nós comuns. Se ele é um doente, ele tem que ficar segregado, porque ele não tem condições de ficar conosco. Ficou claro agora? Claro, agora ele me entendeu. Ele não vai ficar bravo comigo mais. Barney Barcelos está lá debruçado no livro. Que livro é esse, Mário? Não, é um livro do Mário Quintana. Eu sou fã do Mário Quintana. Somos dois. Eu acho que todo mundo, né? É uma das figuras mais maravilhosas que eu tive o prazer de tomar cafezinho com ele em muitas manhãs. Eu ficava de tocaia, já estar lá esperando, na minha juventude, ali na Borges de Medeiros, ali tem um café tradicional, nos portugueses ali, e aí os caras iam entrar, tudo bem, senhor Márcio, vai tomar café? Ele olhava para mim com aquele jeito dele, eu vou tomar o café e tal. E nesse livrinho de bolso dele, do Mário Quintana, que não recebeu, que não esteve na Academia Brasileira de Letras, eu nunca entendi isso, um dos poemas mais lindos que ele escreveu é o seguinte: olhe o mapa da cidade como quem examinasse a anatomia de um corpo, e nem que o corpo fosse o meu. Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei. Há tanta esquina esquisita, tanta nuance de paredes, há tanta moça bonita nas ruas que não andei, e há uma rua encantada que nem em sonho sonhei. Quando eu for um dia desses, poeira ou folha levada, no vento da madrugada, serei um pouco do nada, invisível, delicioso, que faz com que o teu ar pareça mais um olhar. Suave mistério amoroso, cidade de meu andar, desde já tão longo andar, e talvez do meu repouso. E ele viveu, a Rua dos Cataventos, e ele viveu toda a sua vida aqui em Porto Alegre. Foi uma das pessoas mais injustiçadas nesse país pela Academia Brasileira de Letras. Ele concorreu diversas vezes e não deram a ele o fardão de imortal, né? Mas ele está imortal porque hoje eu estou falando. E se vocês me perguntarem o nome de muitos daqueles que hoje estão lá na Academia Brasileira de Letras, confesso a vocês que eu não lembro de nenhum.
Está na cabeça, né, de todos nós e viverá para sempre na nossa cabeça. Alegrete. A Júlia Bordinha, as pessoas estão se manifestando muito aqui no atualidades@pampa.com.br, falando do caso do filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, deputado com maior eleição, com maior número de votos. Exatamente. Deputado estadual, deputado federal, né? Deputado federal mais bem votado do Brasil. Será que os políticos não assistiram o vídeo do Eduardo Bolsonaro? Ele disse, o pessoal até brinca lá que para fechar o STF nem precisa mandar um jipe, manda um soldado e um cabo. Tem que ouvir o vídeo na íntegra, diz a Júlia. O Manuel, boa noite, Carla. A doutora Cláudio Lamáquia se pronunciou a respeito da declaração do filho do Bolsonaro, disse que declarações como esta não ajudam a nossa democracia. Com todo respeito, mas não vi pronunciamento dele quando José Dirceu falou em tomar o poder, mesmo perdendo nas urnas. Não vi, diz o Manuel Azevedo. Sobre isso, o ministro Dias Toffoli, que é presidente do STF, disse o seguinte: atacar o poder judiciário é atacar a democracia. Antes deu outras declarações, mas enfim, foi bem sucinto e a parte mais importante foi essa. Já o presidente do STJ disse que não vê ameaça em fala de Eduardo Bolsonaro. Nitidamente não vi nenhuma intenção de ameaça. Estão exagerando na dimensão do que ele falou. Ele respondeu uma pergunta: e se o Supremo não deixar alguém legitimamente eleito assumir? E aí ele diz, o Supremo jamais faria isso, afirmou Noronha. E isso tudo aconteceu numa declaração sobre o controle jurisdicional da atividade administrativa durante o seminário Os Riscos da Gestão Administrativa da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Esse vídeo é um vídeo antigo, de 4 meses atrás. A fala do Celso de Mello foi a mais, foi a mais forte. Ele chamou Eduardo Bolsonaro de tipo irresponsável, classificou a fala dele como inconsequente e golpista. Já Alexandre de Moraes se colocou como situação inacreditável que tenhamos que ouvir tanta asneira. Então, mas eu acho que eles estão no papel deles, porque tem que defender a instituição. Ele já pediu desculpa. Mas, enfim, o próprio Bolsonaro disse que já deu um puxão de orelha, né? Como é que é? Já divertiu o garoto, diz ele o foi Bolsonaro infeliz, com certeza, fizeram na declaração. Mas não, e pensaram um vídeo de 4 meses atrás, agora uma semana antes. Eu acho exagerado. Ele não deveria ter dito isso. Não deveria. Brincadeira. Isso é muito importante tu deixares claro. É verdade. Eu, sobre esse assunto, embora tivesse toda a matéria aqui, eu tive muito cuidado se manifestaria ou não, porque as pessoas estão, como tu disseste, cara, tão tensas, qualquer conotação que tu fala, mas quando a gente fala em tese, fica bom porque aí tu não particulariza e tu não referencia. É evidente que, primeiro, que os ministros do STF tinham que se manifestar. Eles foram pessoalmente atacados, né? Segundo, o presidente da ordem é óbvio que tinha que se manifestar também, porque defendemos todos, defendemos todos. Agora, a repercussão política diz, sai do campo, pessoal. Nós temos que ficar, nosso debate aqui, o que nós temos, é o campo da democracia. Então, o Marney matou. Não devia ter dito, disse uma bobagem e pronto. Tá? Agora, a repercussão política disso, que politicamente se trate. E não nós, e não os juristas envolvidos, que é o presidente da ordem, que foi citado aí, que é os ministros do STF, que é o presidente do STJ, só pessoas ilibadas que lidam com o direito. Então, eu acho que cada um cumpriu um papel nesse episódio, né? E ele tem a repercussão que cada um acha que tem que ter. Carla, o epitáfio escrito no túmulo de Mário Quintana diz: eu não estou aqui. Isso revela que nunca morremos quando marcamos a vida das pessoas. Certamente Mário Quintana vive, pois continua a marcar tantas vidas positivamente. Abraço a todos. Rafael Lourenço, achei bem bonito, Mário Barcelos. Não, e é verdade. Um livrinho desse, sabe quanto custa? Quanto? R$10, R$8. R$8, R$10. E tem saída? Mas evidente que tem saída. Essa é 2 mil, 3 mil, não é muito mais que isso também, né? O povo brasileiro não gosta de ler, né? É, isso que eu digo. Bom, quando um apedeuta chega lá... Gosta de ir a show? Alice? Eu gosto. E eu tenho uma dica bem legal, porque o Ed Sheeran, que atualmente é um dos artistas pop mais badalados do mundo, ele deve voltar ao Brasil. Como é o nome? Ed Sheeran. Eu já vi o show dele. Muito bom. Ele deve voltar. Eu gosto das músicas. É meio estilo Chitãozinho Chororó? Assim? Não. Marne precisa se atualizar. Ele deve vir ao Brasil
no ano que vem, conforme foi divulgado nessa segunda-feira nos principais sites de notícias. E o cantor britânico também deve desembarcar em Porto Alegre. Se tudo se confirmar, essa vai ser a primeira vez do músico aqui no Rio Grande do Sul. E segundo as informações, ele vai se apresentar no dia 17 de fevereiro no estádio Beira-Rio. E vão ser somente 2 apresentações no Brasil. Uma aqui em Porto Alegre e outra em São Paulo, no dia 15 de fevereiro. Mas a empresa que é responsável pelos shows ali do Beira-Rio ainda não confirmou. Então, conforme forem atualizadas as informações, eu vou trazer. Agora, como Porto Alegre está dentro, né, do cronograma de grandes shows, ela fixou, porque antes ia só São Paulo, Rio de Janeiro. Agora Porto Alegre está, tá só São Paulo e Porto Alegre. Os mega shows saíram de ginásios e foram para estádios. E estádios de Grêmio Internacional foram reformados, foram preparados e hoje recebe shows. E tem um público também, né? Porque não adianta também ter um estádio e não ter um público. Não vai ninguém. Essa é a realidade. E o pessoal dos outros estados aqui do Sul também vem tudo para Porto Alegre para assistir os shows aqui. Na verdade, vem a região, né? É verdade. Concentra. Dona Carla, vai ficar ruim para esse pessoal que vai ficar ruim para esse pessoal que perdeu o foro privilegiado. Vai. Não tá nada tranquilo para esse pessoal. Falta pouco, dona Carla. Falta pouco. O nosso querido Romero Jucá, do MDB. Não sabia que ele era seu querido. Não, meu querido? O senhor falou, meu querido, nosso querido Romero Jucá. Estimado, pois você foi senador por 3 mandatos, eu tenho o maior respeito, seu Mário. Não, olha o que ele se sacrificou pela pátria. 3 mandatos de senador são 24 anos. E não só isso. E ele queria o 4. Ele conseguiu, em todos os mandatos, ser o líder do governo. Seja o governo Dilma, governo do Temer, ele sempre conseguiu ser líder do governo. Precisasse, então, né, realmente, ele marcou presença. São 6 anos, não são 8 anos. São 8? Então, 3 vezes 8, 24. Então o senhor tinha razão. Eu ia dizer. 3 mandatos. 3 mandatos. Ele queria o 4. Ele queria o 4. E por isso que eu disse, olha, um brasileiro, olha que desprendimento pela pátria. Vejam só. 3 mandatos. Mas, na verdade... Dono de rádio lá, ele tem umas rádios lá. Lógico. Na verdade, dona Carla, ele é suspeito num pagamento, suposto pagamento de 10 milhões feito pela Odebrecht e pela Andrade Gutierrez no projeto Madeira, né? E ele perdeu a reeleição por 442 votos. Ele vai custar caro. 442. Eram 2 vagas, ele ficou em terceiro, sendo que no segundo por 442. Então, a notícia é que foi pedida a prorrogação, como a Polícia Federal já havia pedido a prorrogação, o ministro Fachin, aonde está o inquérito dele, não se manifestou. Houve a reiteração agora da Procuradoria-Geral da República. O ministro Fachin deve autorizar, porque tem dado essas prorrogações, mas este inquérito já anunciamos. Ele está tramitando, mas deverá sair do STF, exatamente que a partir de 1º de janeiro ele perde o foro privilegiado. Atenção, trabalhos em altura é com a Vert Service, especializada em limpezas, pinturas e reparos, com sistema de acesso por cordas, sendo hoje o mais seguro, rápido e econômico. Manutenção e reabilitação de fachadas é com a Vert Service. Profissionalismo e segurança sem pagar mais. Faça o seu orçamento para sua residência, condomínio, empresa ou indústria. Trabalhos em altura é com a Vert Service. Atenção, www.vertservice.com.br. Atenção mesmo, porque essas coisas são perigosas e só equipes especializadas é que podem realizar com competência. E eu ia comentar que a Raquel Dodge hoje também apresentou a manifestação dela sobre o caso do a entrevista do Lula antes das eleições. Então, ela deu o seu parecer, dizendo que alega que a discrição e a sobriedade necessárias ao cumprimento da pena impõem que os presos fiquem a salvo de qualquer tipo de sensacionalismo ou espetacularização. Presos não são astros, ainda que sejam figuras públicas fora do cárcere. Dentro dele, no entanto, não exercem este papel. Eu acho que está muito coerente a fala dela. E aí ela pediu para que sejam cassadas todas as decisões favoráveis,
né? E também que seja incluído entrado na pauta para julgamento definitivo deste caso. Que se for depois de segunda-feira... Também perde o objeto, né? Total, com certeza. Agora, teve uma outra notícia bem triste na manhã de hoje, além do encontro da menina, que a gente já tratou aqui, da Duda. Um mal-entendido pode ter levado uma mãe a saltar de um caminhão com um bebê no colo em Cachoeirinha. Andréia Paim Martins, 33 anos, morreu na manhã de segunda-feira. Marido e filho de 1 ano e 3 meses não correm risco de vida. O que aconteceu? O marido contou que ela se desesperou porque ele comentou que estava conduzindo o veículo e que estava ficando sem freio. E ela então pegou entrou em pânico e se atirou com a criança. Acabou falecendo, mas a criança está fora de perigo. Vou protegê-la. Não, absurdo, absurdo. Imagina o desespero da mãe para poder salvar a filha de se jogar. Um menininho de 1 ano e pouco. Um horror. Vamos aos nossos telespectadores, a opinião deles aqui no WhatsApp com Alice Klein. Tem muitos recados. Tem um recado aqui da Paula de Esteio. Ela diz: comecei a assistir o programa por causa da minha mãe, Beth. Ela é muito fã de todos vocês. Gostaria que mandassem um beijo para ela. Ela vai enlouquecer. Beth, beijo. Um não, vários beijos para Beth. Ai, ela vai ficar bem feliz. Beijos também. Vai, momento beijos. Quem tem beijo, separa. Shirley Amaral, uma telespectadora muito querida, que eu considero muito. Nadir Dornelles e seu filho de Canoas. A Regina Heckler, de Estância Velha. E a Rosângela Netux, de Porto Alegre. Então, ó, queridos telespectadores, obrigada pelo carinho de vocês. Vai aí um grande beijo da bancada. Boa noite, Carla. Aprendi a ver o programa com o meu marido, Dilon Camilo. E hoje sou fã dessa bancada. Gostaria que mandassem um parabéns para ele. Está de aniversário hoje. Um grande beijo para todos. Nani Meller, de Canoas. Então, Dilon, beijão pra ti. Obrigada. Eu só não vou mandar o beijo junto pro Dilon porque ele é colorado. Se não, mandar. Mas o Mário eu tenho certeza que endossa esse beijo pro Dilon Camilo. Qual é o problema? Eu tô de parabéns, colorados, gremistas. Eu fazem parabéns, merecem. Também quero mandar um beijo para a minha dermatologista que está nos Estados Unidos, a doutora Fernanda Nichelli. Pela segunda vez, está estudando laser, está estudando uma série de coisas em Harvard, está lá. Mas está nos assistindo com uma grande honra, posso dizer. Olha! E vai ser tudo de bom, aproveita bastante, traz tudo. Eu quero saber dessas novidades, Fernanda. Ela é ótima. É assim, contra melasma, toda aquela coisa que nos aflige tanto. Ela é, sobretudo, médica, o que hoje dentro da dermatologia é uma coisa rara, porque muitas vezes vai pro viés demais, mas ela tem esse equilíbrio, né, de conseguir lidar com a... Deixa eu dar o meu abraço. Deixa eu só dar o meu abraço, porque... Posso dar o meu abraço? Abraço ou beijo? É abraço? Então abraço. pode. Porque eu sou muito recatado, só dou abraço. Recatado e dolar. É verdade, é verdade. Não, sabes que eu, na condição de conselheiro do Grêmio, eu sou convidado para alguns debates esportivos e num desses encontrei uma ex-colega nossa, que foi minha colega há muitos anos aqui e trabalhou muitos anos aqui, a Cris Bart. Então, um beijo para ela, que nos assiste aí. É um prazer reencontrar a nossa Cris, a nossa querida Cris. Beijo. E estou recebendo aqui o chefe, se eu não pegar o nome dele, vai ser uma vergonha aqui. Ele lá comanda a SEASA, pediu o sobrenome dele, seu Irvino Zani, porque eu falei na SEASA, do acordar 3, 4 horas da manhã aqui, e ele comanda todo esse processo aqui. Um abraço. E nos assiste, isso é que é o bacana. Dona Carla, eu assisto muito a TV Senado. Vocês podem não acreditar, mas eu gosto de assistir determinados horários. Eu acredito, viu, Mário? TV Senado. Não. Eu ouvindo... Tá querendo alguma coisa, Mário, não sei o quê. Depoimento do Bernardo Cabral. Vocês lembram que ele foi ministro e foi um dos articuladores da Constituição de 1988. Para as pessoas que são jovens e não lembram, Bernardo Cabral teve um caso com a Zélia Cardoso de Mello. E quando a Zélia vai ao gabinete do então presidente Fernando Collor de Mello, ela são primos, e o Collor põe a mão na cabeça e disse a seguinte frase: nitroglicerina pura. Ele disse essa frase com romance de 2 ministros, né? Ele era ministro e ela também era ministra. Mas voltando ao que interessa, sobre a Constituição, como foi feita a Constituição? Ele disse que no momento eles tiveram que ceder muitas coisas para a direita e para a esquerda. Lembrando que o país
que estava saindo num período de 21 anos de governos militares, um na sequência do outro. Então tinha que haver, que ceder de um lado e ceder de outro. Ele disse que passou muitas noites sem dormir para poder compor, para poder ajudar, para fazer com que as pessoas, todos aqueles que estavam lá, tivessem a oportunidade de colocar. E ele disse que foi a primeira Constituição que realmente no Brasil foi feita pelo povo. Eu não tenho nenhuma dúvida que um homem com mais de 80 e tantos anos de idade, deve ter uns 85 anos, o Bernardo Cabral, tenha conseguido isso, porque foi uma conquista dele, dos deputados da época, em 1988, do Uíbice Pinheiro, que estava lá naquela época, e de outros tantos deputados. Eu achei uma fala precisa, um homem com profundo saber jurídico, conhecimento da Constituição brasileira. Eu sei que a Constituição é muito longa, eu sei que a Constituição dá muita coisa e cobra pouco, eu sei dos erros da nossa Constituição, mas é a que nós temos. E eu acho que se nós temos essa Constituição, nós temos que respeitá-la. Preservá-la também. E preservá-la. Exatamente. Respeitá-la e preservá-la, Alice. ok. Temos o recado do Heraldo de Canoas. Ele diz: desculpa, mas não concordo com esta tese de que quem trabalha sustenta quem se aposenta. Voltamos ao início, no começo desta fase, enquanto não havia aposentado. Todos pagavam o INSS e ninguém recebia. Logo, o trabalhador faz uma poupança. E quando se aposenta, recebe de volta. Não seria assim? É o recado do Heraldo. Claro não, mas que não. é o que fizeram, daí gastaram dinheiro, essa economia em outros lugares, que não depois, não fizeram essa programação. O sistema de aposentadoria do Brasil começa quando o Getúlio traz da Itália a Carta di Lavoro, a Legge di Lavoro do Mussolini, que a lei do trabalho brasileira é da época do Mussolini, que foi implantada também na Argentina pelo presidente Juan Domingo Perón. É a mesma lei. E parece mentira, muitas coisas não foram mudadas, outras foram avançadas. Então, a partir daí que se começaram os institutos, IAPI, IAPTEC, etc., os institutos de aposentadoria que davam as aposentadorias até o início do primeiro governo militar, quando se transforma o Brasil de Estados Unidos do Brasil em República Federativa do Brasil. Então, tudo isso, as aposentadorias, começam a partir do Getúlio Vargas, porque antes não tinha absolutamente nada. A pessoa não estava empregada, passava fome, né? As pessoas trabalhavam por um prato de comida. E eu estive no interior de Portugal, numa aldeia, e nesta aldeia ainda, isto há 15, 20 anos atrás, 18 anos, não me lembro, pessoas que trabalhavam somente pela comida e pelo lugar para morar. Ainda hoje, hein? Mas essa manifestação do telespectador é ótima. Ela vem realmente em acordo com tudo que está sendo discutido, porque a nossa Previdência, ela tem um sistema que é chamado de repartição simples, que é justamente isso. Quem trabalha, paga para quem se aposenta. E isso já não está mais acontecendo, sendo possível em razão da questão demográfica e em razão disso que o telespectador muito bem trouxe. O que é a grande discussão é que para a gente fazer essa alteração e adequar conforme o telespectador traz, é um custo absurdo e não se sabe como se vai construir justamente mudanças. Por isso que é tão discutido e por isso que é uma pena que os nossos candidatos não consigam dialogar com a sociedade. Qual é, afinal de contas, a mudança que pretende fazer e como pretende fazer essa reforma? Os dois dizem que querem fazer a reforma, mas não dizem como. E por isso que é tão importante essa discussão. Na década de 50, me perdoe, me desculpe, na década de 50, a longevidade era 40, 45 anos. Sim. E agora vai a Exatamente, 76. a expectativa de vida tá acabou, meu aumentando. amigo. Não tem como mais sustentar tudo isso. E a gente se aposenta com 50 e poucos. Nós somos um dos países que se aposenta mais cedo, na verdade. Né? Poucos com boas aposentadorias. Muito poucos. A média do país está em 74, mas a regiões sul e sudeste aqui no 80 passa de 80 fácil, né? Mas pela qualidade de vida. Então, realmente, as pessoas se aposentam com 50, 52 anos, uns meninos jovens, né? Sim, com muita capacidade laboral. Com muita capacidade laboral e receberão muito tempo essa aposentadoria. Aí não fecha. Não fecha e o grande problema é que por razões existem 1000 razões, nós não somos um povo que tem o hábito da poupança.
Porque se nós conseguíssemos construir poupança ou fazer poupança, às vezes as pessoas até conseguem. E lá pelas tantas acontece algo na vida e que bom, vai-se a poupança da pessoa. Se nós fôssemos um país que guardássemos mais dinheiro, nós não teríamos necessidade da forma como a gente precisa quando chega no final da vida. Mas doutora Roberta, aí quem não fez a poupança foi o Estado com E maiúsculo. Também. Porque se ele tivesse guardado todo esse período de contribuição... E toda essa dinheirama que entrou. E o pior é o seguinte, além de diminuir a quantidade de pessoas que vão contribuir em relação a quem está aposentado, ao ano, nós aumentamos o valor do custo dessa previdência 6% ao valor da inflação. Então, é muito dinheiro. Por isso que é realmente preocupante. Qualquer estudo que se faça sobre como resolver, como começar a trazer emprego, como começar a melhorar a nossa vida, pagar as contas, a gente emperra nessa situação. E aí, como é que a gente faz a reforma? Oi, Carla. Por favor, pergunta para o Marne qual é a sensação de poder falar sem ser interrompido a todo momento pelo Vitorino. Abraços, Ricardo. Eu me sinto profundamente feliz, sabe? Eu não consigo nem É uma brigar com sexta-feira essa moça. feliz? É, segunda-feira. Ai, é uma sexta, olha. É uma segunda-feira. É uma segunda-feira. Eu já tô querendo sexta, Eu hein? vejo o Falho. semblante do seu Marne mais feliz, dona Carla. Não, e sentado no lugar dele também. E no lugar dele, que Mas a troquei a vingança é cadeira. maior. Ah, Troquei a trocou a cadeira. cadeira. Troquei a cadeira. Por que trocou a cadeira, amigo? Por causa, sei lá. Olha, Vai que acontece eu tenho agora. uma notícia aqui que é muito chata, né? O voo EK 247 Dubai, Rio de Janeiro. Teve um rebuliço quarta-feira por causa do chulé de um passageiro. Sério? Não Tá aqui a escutei. notícia. Conta, mas... Que apesar das queixas, não pôs de volta os sapatos. Chegou as meninas, as comissárias de bordo, disse, por favor, não sei, falaram em árabe, sei lá, inglês, deve ser inglês, evidentemente. E as aeromoças tiveram que borrifar o avião, a cabine do avião, com perfume. Que barbaridade. Que o Quanto cheiro tempo? era incrível. Quanto tempo dura esse voo? Não sei, de Dubai até o Rio de Janeiro, não sei quanto, deve ser 8 Nossa, é horas. muito longo. 8 horas. Ai, que Agora, horror. que mau gosto, isso está aqui, ó, saiu no jornal O Globo, na coluna do Anselmo Góes, do dia de ontem, está aqui a notícia. Isso é uma barbaridade, isso é uma falta de pudor. Aqui, ali é uma falta de tudo. Coitada das pessoas que estavam dentro desse voo. Temos um recado da Viviane de Alvorada. Ela pergunta como fazer uma poupança ganhando R$ 1.200 por mês. Eu ia dizer, não Eu ia sobra, dizer, não tem sobra pra como. poupar. Mágica, Infelizmente, não a tem gente, como. a gente tem um país que tem uma riqueza, como sempre o meu colega de bancada, o Ruxo, bem coloca. Nós temos condições de trazer tanto, fazer tanto, e nós realmente temos um salário baixíssimo e um respeito ao trabalho muito baixo. Porque, atualmente, o que se percebe? Com a história da economia está ruim, muitos empregadores também não facilitam, não oferecem um valor um pouquinho mais alto em função dessa questão. Olha, se tu não quer trabalhar, tem 13 milhões que querem o teu lugar. Então, isso também é injusto. Nós não temos o devido respeito a muitas profissões. E não é apenas só quando o professor, quando a gente coloca, uma série de profissões deixam a desejar. Recebem muito pouco em relação a outros países. Né? É, uma profissão que vai acabar é locutor de rádio. Vai acabar? Vai acabar. Será? É computador. Vai ser tudo no computador. Eu acredito que todas... Olha, existem... Talvez o Marne tenha razão. Olha, eu sei. Falando, a disso rádio tudo. não vai acabar, porque a rádio não. não. Vai ser tudo automatizado. Mas Essa isso inteligência depende. artificial eu não duvido. É isso aí, inteligência artificial. Mas os Você vai falar com a comentaristas eu acho pessoa. que vão continuar. Claro que a As pessoas inteligência. gostam Outra do- coisa, o cidadão falar de improviso e tal, vai ser tudo escritinho, bonitinho e tal, vai estar no computador ali, internet e tal. Muita coisa vai mudar nos próximos 5 anos. Escrevam o que eu estou dizendo. Não, mas falar de improviso, eu acho que vai continuar existindo. Não, mas o Marne Barcelos. improviso. Não, improviso depois que o cara leu a internet. Não que o camarada leu um livro há 20 anos atrás e lembrar desse com livro. certeza. Mas talvez Você se tem tudo... que memorizar, guardar na memória, né? Não o seu computador está aí para servir. Mas aí, talvez, com a inteligência artificial e com os computadores, a gente não teria tantas fake news, né? Porque seria uma coisa um pouco mais louca. Agora, falando- Será que nem os computadores iam se confundir? A Polícia Federal abriu inquérito, então, finalmente, para investigar as fake news, né? Mediante solicitação da Raquel Dodge. E
eles vão ter... Ambos os candidatos, né? Exatamente, ambos os candidatos, e eles terão 30 dias, que é um prazo inicial, para, enfim, fazer esse levantamento. Poderão ser prorrogáveis, mas também as eleições estão aí, né? Então, muito dificilmente se tenha uma mudança. Imagina, vai falando ser eleito. Em eleição, olha aqui, Marta, falando em eleição, pessoal, nesse domingo é o segundo turno das eleições para governador e presidente da República. E eu quero falar de duas grandes oportunidades para decidir o seu voto. A primeira é que nessa terça-feira o candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo MDB, José Ivo Sartori, é o convidado do programa Pampa Debates, ao vivo com a apresentação do vice-presidente da empresa, Paulo Sérgio Pinto. Já na quarta-feira, o candidato ao governo do estado pelo PSDB, Eduardo Leite, será o convidado do programa Pampa Debates, também com a apresentação ao vivo. Participe, faça perguntas nos canais de interatividade. É a TV Pampa nas eleições 2018. E você sabe muito bem que as perguntas são lidas, sejam quais forem as perguntas. Então, participe, que é uma bela oportunidade para decidir o candidato e para participar e tirar dúvidas também. E mais as perguntas que o Paulo Sérgio faz, né? Porque exatamente, com certeza. Capciosas. O presidente Paulo Sérgio não amacia. Não. Não amacia. Não amacia. O nosso telespectador respondeu essa questão da poupança, o Dilu. Ele diz, eu fiz poupança desde o meu primeiro salário. É possível sim, basta se organizar, ganhando pouco saliento. É o recado Mas do Dilu. pergunta se ele tem filhos e uma casa, daqui a pouco a pessoa, né, consegue Tem fazer... cachorro, papagaio. Tem algumas pessoas que têm um pouco mais de Moram com os despesa pais. e outras que moram com os pais, que têm possibilidade de poupar. E é uma boa também. Quem mora com pai e com mãe, que não precisa gastar em comida, né, enfim, aí realmente e não poupar só isso, é uma Carla, grande nós pedida. termos a consciência do valor do dinheiro. Então, assim, se a gente consegue poupar, maravilha. Se a gente tem uma situação que... Porque dinheiro guardado é escolha. A gente tem escolha. E, claro, existem muitas situações, como quem tem filho. Às vezes, hoje em dia, o que está acontecendo? Muitas pessoas não estão conseguindo ter poupança porque estão ajudando familiares. Sempre tem um familiar que está desempregado, um familiar que, de repente, está com uma conta atrasada. Então, está acontecendo uma solidarização que está gerando também uma baixa enorme na poupança das pessoas. Mas o que é bacana é que, sem dúvida nenhuma, é uma questão de tempo, eu confio, nós vamos sair dessa crise. A gente já saiu do pior e a economia começou, aos pouquinhos, a acelerar. Quando a gente tiver naquela bonança de novo, vamos lembrar desse período. E vamos lembrar que a gente vivia sem tantas necessidades. E aí a gente começa a guardar. Então, quando a gente estiver na bonança, é aí que a gente tem que segurar. Eu ia dizer que, só complementando, excelente, fantástico, em termos de economia, perfeito. O problema é que, com o desemprego, e um desemprego por um longo tempo, acaba que... Com qualquer poupança. Com qualquer poupança. Não, mas eu acho que tem que interpretar o que diz a doutora Berta, como eu o faço. Quando nós não necessariamente não precisamos fazer poupança de amealhar patrimônio ou amealhar uma quantidade, mas a poupança é no sentido até da prudência. Tu recebe teu salário dia 5 e o mês vai ter 30 dias. Tem gente que no dia 10 já foi para a festa, já queimou tudo. Que no mesmo dia já... No mesmo dia, não imagina que possa ficar doente durante o mês. Então, o que se fala é um replanejamento mesmo ganhando pouco. O que o nosso telespectador mandou ali, que ele conseguiu se organizar, eu imagino que seja isso. Ele não deve ter uma fortuna, se ele diz que ganha pouco nesse nível aí de 1.000 e pouco, é evidente que ele não tem uma fortuna com ele, mas ele separa um percentual disso, prevendo que alguns infortúnios podem acontecer. E eu acho que o poupar é isso, né? É uma ideia filosófica. Exato. E não uma ideia matemática. Puxa, é muito bom o teu depoimento, porque é bem isso. Muitas vezes se tem, às vezes, a fantasia de dizer assim, aquela pessoa tem muito dinheiro, pode gastar. Às vezes aquela pessoa tem muito dinheiro justamente porque ela poupa. Então, é aquela visão de que, bom, eu poderia comprar algo que custa 5, eu vou comprar algo que custa 2 e vai dar o mesmo resultado. Ponto. Esse valor ao dinheiro. Né? Boa noite, bancada de qualidade, já te passo. Não, claro. Falando em Previdência, gostaria de saber do senhor Marne, qual a sua opinião com a construção de Brasília? Ela era necessária? De onde veio o dinheiro? Pergunta o Marcelo Veiga de Canoas. Bom, o Marcelo, o Brasil não deve um tostão de Brasília.
Foi tudo absolutamente pago. Um tostão, Brasília deve absolutamente nada. Isso era um projeto muito antigo, desde o século XIX, ainda da época do Império, ou seja, a interiorização do Brasil. E o presidente Juscelino prometeu na sua campanha, antes de se eleger presidente, que colocaria a capital, Brasília, que o nome seria Brasília mesmo, no interior de Goiás. E foi isso que aconteceu. Ele era mineiro, de Diamantina, e fez essa promessa. E colocou como meta do seu governo a construção de Brasília. Tem muita gente que acha que foi dinheiro posto fora, que deveria ser... Foi o dinheiro da Previdência. Não, mas a Previdência naquela época era incipiente. Naquela época as pessoas, na década de 60, a longevidade era até 50 anos. E agora já estamos em 70 e poucos. Então as pessoas, a gente tem que analisar isso. Eu acho que Brasília foi um avanço. Hoje é uma região densamente povoada, ali aquela região em torno de Brasília são 2.700.000 habitantes. Claro, a Ilha da Fantasia, lá, etc. Bom, nós temos que colocar a gente responsável lá. Nós temos a oportunidade agora, domingo, de eleger o presidente. Temos 2 candidatos, então, como foram eleitos os senadores, deputados federais. Então, é muito fácil atirar pedras no Juscelino Kubitschek, que, na minha modesta opinião, foi um dos maiores presidentes da história deste país. Não se teve uma notícia de corrupção, claro que deve ter existido naquela questão de Brasília, avião descendo, C-46, C-49, C-40, claro que deve ter tido corrupção, isso já está introjetada na alma brasileira. Isso vem desde os portugueses. Quando eram degredados para o Brasil, o Brasil ou a cadeia ou a morte, né? Como eles diziam lá em Portugal. Então, claro que houve, e sempre haverá. Ou vocês acham que o Brasil vai perder esse know-how de corrupção? Vocês acham? Agora, Marne, eu mas não dá para perder a esperança assim uma semana. Lógico que não, na semana de eleição não perder a esperança. Vai dar, mas não vai perder a esperança. Vocês acham que vai zerar? Não, zerar não zera em nenhum lugar do mundo, mas tem que diminuir. Nos Estados Unidos, onde as leis são cumpridas, existe isso. Lá em Israel também, só que eles botam na cadeia, né? Lá vai para a cadeia. Vai primeiro-ministro, vai para a cadeia. Mas aí tem uma outra questão. Israel é um dos países onde há mais inteligência em termos de avaliação e análise antecipada. Então, eles descobrem antes, quando começa a descobrir o furo, se pega. Mas eu queria voltar, essa pergunta do telespectador, ela é muito interessante, porque a grande questão que eu queria colocar na bancada é: e se Brasília não tivesse existido, e se a capital do nosso país continuasse o Rio de Janeiro? Uma coisa que eu não gosto de Brasília é aquela secura lá do clima, né? Aquela coisa que tomar 10 litros de água por dia. Aliás, adoro água, mas a senhora estava fazendo um comentário muito atinente a Exato, Marne. A grande questão é o seguinte: toda vez que a gente estuda a história, a gente se pergunta, e se Brasília não existisse? Se o Rio de Janeiro continuasse sendo a capital do nosso país, aonde seria mais fácil todas as pessoas próximas, dos estados próximos, irem até a capital do nosso país e se manifestar. Questão 1, porque Brasília hoje, para tu fazeres uma manifestação, é muito caro chegar até lá. O povo tem dificuldade de se deslocar até Brasília para ficar à frente, por exemplo, do Congresso e construir uma manifestação. E a questão também cultural. Será que os prédios públicos tão lindos, com tanta história do nosso país, que o Rio de Janeiro hoje ostenta com muitas dificuldades, será que nós não teríamos uma cultura mais forte, mais como são em outros países do mundo? Tirar a Brasília ali do centro das grandes cidades e colocar ela... Porque, assim, muitas pessoas que vivem em Brasília dependem do governo. Exato. E também não se mobilizam tanto. Então, tirar ela ali do eixo Rio-São Paulo para levar ali para o meio do Brasil, para um lugar que né, foi povoado, como disse o Marne, a interiorização, mas precisava interiorizar a capital federal? Eu acho que, na minha opinião, que o Juscelino Kubitschek, como todo bom virginiano, era um visionário. A visão desse homem foi realmente extraordinária. Hoje estão aí os resultados, muita gente fala, isso é óbvio, né, que qualquer coisa... eu sempre cito Descartes, né, o sentido do contraditório, né, da negação, o niilismo, a negação das coisas. Todo mundo tem direito a achar dessa forma. Eu acho que Brasília foi importante. Brasília é um momento. Brasília deu um novo aspecto à cultura brasileira. Os prédios que foram criados lá, a Roberta falou com muita propriedade. Lindas coisas. Brasília não dá mais para voltar atrás. Esse é o grande problema.
Não dá para resolver isso. Ele foi eleito com essa promessa e ele cumpriu a promessa. Ele foi um presidente que cumpriu a promessa. Eu sei que muita gente vai sentar-lhe o pau, mas é o meu pensamento, é isso aí. Exatamente. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Diamantina. Minas Gerais. Eu fui a Diamantina só porque ele nasceu lá. Queria conhecer Diamantina. Eu quero dizer para a doutora Roberta que não milita no futebol, e bem que ela faça. E não Mas entendo. que uma das poucas instituições que não se transferiu para Brasília e ficou no Rio de Janeiro foi a que comanda o futebol, uma tal de CBD e depois CBF. Que comanda mal, o senhor quer O dizer. Marley pode dizer o que é a CBF, o que é um espectro, é um bom exemplo do que seria se tivesse continuado tudo no Rio de Janeiro. Meu horror. Deus. Não, porque até eu o próprio realmente não entendi judiciário. a piada, porque eu não entendo É, nada por isso que de eu fiz. Mas eles e os Mas a telespectadores senhora sabe quando é entendem. gol, né? Sei. Se eu ficar atenta, até sei. Ah, se ficar atento. Eu vou te passar, Roberto, uma foto que o Toninho tirou de ti e da Violeta, porque nós estamos aqui floridos no nosso estúdio. A gente recebeu a visita hoje da Violeta, que é filha da Roberta, coisa mais linda, comportada. Ficou o tempo todo menina quietinha. comportada. Olha, Violeta, parabéns. Se a Alicia estivesse junto, ia ser um horror. Exatamente, não tá nem nos escutando, querida. Mas eu vou te passar porque ficaram lindas as fotos. Mas eu recebi uma informação privilegiada de que ela tá bem entretida, porque essa hora não é liberada a internet dela. Mas como isso ela é acompanhou a mãe, ela ganhou um prêmio para acompanhar a mãe e se comportar, né? Ela tá ganhando um prêmio lá. A Violeta só pode brincar com o iPad ou com a internet, enfim, num dia da semana e geralmente no final de semana com um horário definido. E hoje ela ganhou, então ela tá feliz da vida, entretida. Vai querer vir no programa todos os dias. Acho que ela vai fazer parte da bancada. Aí o Gustavo não precisa nem emagrecer, porque a Violeta é pequenininha, daí a Alice Ela continua cabe. lá, Alice, daí a Violeta vem pra cá, porque, entendeu? Daí fica equilibrado. E, Carla, eu queria trazer um assunto que está preocupando o pessoal, os Estados Unidos, né? E o México, propriamente dito, porque está com uma eclosão de hondurenhos. Então, entraram centenas de hondurenhos através da Guatemala pelo rio Suchiate. Então, fora isso, calcula-se que devam ter mais 4.500 em cima da ponte, aguardando uma regularização, porque o México só está autorizando as mulheres e as crianças para entrarem regularmente. Esses que já entraram, que se calcula em torno de 900, mais ou menos, agora seguem por mais ou menos 3.000 quilômetros a pé, uma longa jornada para tentar entrar nos Estados Unidos. Luciane, eles vêm de Honduras, né? Na verdade, tanto Honduras, El Salvador, Guatemala, todos eles estão se movimentando. Esses que entraram vieram pela Guatemala. É uma coisa muito louca que está acontecendo, porque, na verdade, assim, eles sabem que quando chegarem próximos aos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos já mencionou que vai colocar o exército e vai realmente ser muito agressivo em qualquer tentativa dessas pessoas invadirem o país. Ao mesmo tempo, são pessoas que vêm de países extremamente agressivos. Pobres, são os mais pobres. Não são da só América pobres, Latina. como é impressionante a quantidade como é que eu vou dizer, meu Deus, tá me faltando agora. Belicosidade? De belicosidade, mas os níveis oh, meu Deus, agora me faltou. Agressividade. Violência? De violência. A violência desses países é absurda, tal que as pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, não precisam ser ricos, um pouco mais de dinheiro, elas costumam ter polícia próxima e pessoal. Policiamento ostensivo. Policiamento próprio. Eles contratam pessoas, guardas-costas, isso que não são pessoas... Bodyguard. Mas eu acho que não dá pra como é que eu posso dizer? Não dá pra tornar isso uma regra, né? Como o Donald Trump tá falando. Ele diz que não são pessoas boas que querem entrar. E não é a regra. A gente vê muita gente sofrida, muita gente com dificuldade que realmente quer sair.
da dificuldade. E há comentários que protótipos do muro fronteiriço do Trump já estão sendo construídos em San Diego e que ficariam prontos em 2 semanas. Então, realmente, as pessoas estão bem apavoradas, porque imagina, chegando lá, qual será... Como fazer, né? E Luciana, vendo pelo lado... eu queria só enfocar, enfocar pelo outro lado a notícia, porque aí nós temos a questão pessoal de algumas pessoas que estão indo, eles estão indo com as famílias, uns entrando por nada, outros pela ponte, outros entraram legalmente, é uma questão localizada. Mas o que o presidente Trump está anunciando é uma represália aos países que não fizeram frente Também. a essa migração. Cota de dinheiro. Né? Com cota de dinheiro. Aí sim. Aí, se já são países miseráveis, tu ainda vai enfrentar, tu vai fazer um boicote, tu vai cortar receitas, né? Então, aí sim multiplica-se, potencializa-se, se torna um incidente aí entre países do que uma questão ali que é localizada, que tem que ter uma solução. Sem né? dúvida. O Trump está dizendo que eles têm que pedir asilo primeiro para o México e depois cogitar de Estados Unidos. Fora esse boicote que ele está propondo também de cortar quaisquer incentivos aos países. E é uma atitude, com todo respeito, ignorante, se a gente for pensar, inclusive no aspecto econômico. Porque é provado que imigrantes, quando chegam em países, produzem absurdamente e trazem valores intelectuais, culturais e também econômicos nos lugares aonde eles estão. Existem estudos, inclusive, que falam a respeito do quanto economicamente é viável um imigrante dentro de um país. O quanto ele chega com todo o gás, o quanto ele vem disposto e ele realmente produz, às vezes, mais do que alguém que vem, que está no seu próprio país. Então, assim, a gente está vendo o mundo inteiro fechar suas fronteiras e a gente até, então, apela por uma questão econômica, já que não é uma questão ética, moral. Então, que pensem pela questão econômica, a viabilidade de nós recebermos esses imigrantes. E por isso que a presidente da Alemanha é fervorosa contra fechar as fronteiras e ela tem uma briga homérica na União Europeia justamente porque ela tem essa visão. Roberta, eu só quero fazer uma distinção, porque essa tua matéria ela é muito mais complexa. Em relação a países adiantados que a mão de obra de atividades simples são caríssimas e não tem quem as faça, eles vêm e preenchem um vazio, como tu cita a Alemanha. Agora, esta mão de obra que vem para o Brasil é um Brasil que tem 13 milhões de desempregados. Acontece que nem estava acontecendo agora, nós estamos recebendo. Nós recebemos um pessoal sem qualificação que vai se juntar aos nossos sem qualificação. Ao passo que os países como a Alemanha, como a França, como esses países culturalmente, onde as pessoas são muito qualificadas, falta quem faça o trabalho braçal. E aí eles vêm e preenchem. E há uma reeducação das pessoas que chegam na Alemanha. Exatamente. A pessoa chega na Alemanha... Por isso que eu quis fazer essa distinção. Sim, é feita uma triagem de aplicação das pessoas, começam a estudar a língua alemã, patrocinada pelo governo alemão, porque não adianta o camarada sírio chegar na Alemanha, não sabe falar alemão, e aí, né? E aí como se comunica? Como fala, né? E a língua alemã não é facilzinha. Não é nada fácil. Agora, eu só gostaria de falar um minutinho a respeito do muro, né, esse do Trump, né? Lembrando que a Guatemala também fez um muro ali, o México fez um muro com a Guatemala. Eu me lembro da presença do presidente John Kennedy na Alemanha, logo após a construção do muro de Berlim, quando a então União Soviética resolve fazer um muro ali, dividindo a cidade de Berlim. O presidente Kennedy chega lá e disse uma frase em alemão, Ich bin eine Berliner. Quer dizer, eu sou berlinense. Quer dizer, o espírito do presidente Kennedy era um espírito totalmente diferente do espírito do presidente Trump hoje. Em primeiro lugar, o presidente Trump é um negociante, ele é um comerciante, ele visa o comércio, ele visa os negócios. Ele não é um político, ele é um apresentador, um milionário, que entrou para a televisão e se deu muito bem na televisão como apresentador. O programa dele tinha milhões de telespectadores, tanto é que ele consegue se eleger contra tudo e contra todos, inclusive o próprio Partido Republicano, presidente dos Estados Unidos. Então, a ótica, as pessoas criticam muito o Trump, mas a ótica dele é uma ótica de comércio, de negócio. Então, tem que pensar aquela frase que ele disse. Repetiu a doutrina Monroe, que dizia o seguinte... América para os americanos. Essa é a doutrina dele que interessa aos americanos. E na verdade, o que é a ideia dele? Sim, gerar emprego, mas primeiro para os americanos, né? E depois pensar... Foi isso que o senhor Ruschel falou. Alice,
em Eu terceiros. tenho mais uma informação cultural que eu acho que pode interessar até o nosso querido Marne. Obrigado, É que o meu Santander Cultural, aqui de Porto Alegre, recebe essa semana a mostra Fernando Pessoa, A Minha Arte é Ser Eu. E essa exposição celebra os 130 anos do nascimento do poeta e reúne cerca de 400 itens que ajudam a contar parte do universo do escritor, um dos mais importantes autores da língua portuguesa. E a mostra conta com edições de revistas que Fernando Pessoa dirigiu, originais datilografados pelo escritor, objetos como óculos, máquina de escrever, além de fotografias, quadros e esculturas que têm o homenageado como destaque. E essa exposição tem entrada franca, pode ser visitada a partir dessa quarta-feira no Santander Cultural e fica em cartaz até o dia 30 de dezembro. Existem duas ruas em Lisboa, uma rua chamada Rua do Salitre e outra Rua da Politécnica, onde ele circulava com bastante vezes depois que ele foi viver na África do Sul. Quando a mãe dele fica viúva, ela casa novamente e esse novo marido leva todos a viver lá na África do Sul. Por isso que ele traduzia tão bem o inglês. Ele volta para Lisboa e frequenta um bar no bairro do Chiado. Chiado é um bairro na parte alta da cidade e esse bar está lá até hoje. Se você for a Lisboa, você pode conhecer esse bar. A origem do nome Chiado era um benfeitor daquela localidade que se chamava Antônio Chiado. Então, esse é o bairro do Chiado, do senhor Chiado, que era o homem, o benfeitor daquela região. E tem lá a cadeira que eles dizem que ele sentava. Eu não acredito que ele deve ser, mas eu sentei na cadeira. Né? Pelo menos, aquilo para mim é um negócio de português mesmo. Né? Isto bem, sentou-se aqui, o senhor não vai sentar aqui na cadeirinha e tal, aquela coisa toda. Mas Lisboa é uma cidade belíssima, que você vai gostar com toda certeza, porque é a origem toda nossa. Não conheço Lisboa ainda, tem que marcar essa viagem. Você vai gostar dos castelos. É bárbaro. Vai gostar das... A minha mãe já Cidade foi do muitas Porto. vezes. O Porto. Cascais, Tem que ir e conhecer Cascais os dois, e Porto né? falam Eu bastante. queria conhecer Algarve. Deve ser muito lindo. Algarve É a cidade também. que eu mais gosto de Portugal, chama-se Coimbra. É uma cidade com 130 mil habitantes, talvez pela Universidade de Coimbra ali. Ou pela música que o Roberto Carlos trouxe. Excelente na área jurídica. Isso, médicos ali, a Sala dos Capelos e aquela pequena capela que existe lá, toda ela banhada a ouro, né? Ouro que foi aqui do Brasil, de Minas Gerais, e eles construíram aquela capela toda coberta de ouro, tudo de ouro, né? Uma camada de ouro, né? E aí o português, meu amigo lá, disse, isso também... E eu disse, esse ouro é brasileiro, meu amigo. Da onde você queria que a gente trouxesse tanto ouro? E ria. O português adora. Eles são brincalhões. O português, se puder fazer uma gozação com o brasileiro, eu caí em 3 ou 4 lá e agora Eu não acho que a bem. recíproca é Tem verdadeira. maneira Coimbra de Chopal essa? É o Choupal. O Choupal são os caniços que estão ali junto ao Rio Mondego. O Rio Mondego corta a cidade de Coimbra. Lá tem um prédio já tombado, né? Mas um prédio já meio destruído, de 1.100 anos. Mas o mais importante é a cidade de Évora. Quando você for a Évora, fica a 150 quilômetros além Tejo, né? Você vai conhecer um templo, né? Um templo romano que tem 2.100 anos. Estão lá as colunas. 2.100 anos, a cidade chama-se Évora. Mário Barcelos, antes que... Os aniversariantes. Exatamente, Rapidamente, que faz Daniel Boone, de aniversário hoje, explorador americano. Daniel Boone? O que tem isso? É o explorador. O Franz Liszt, o grande compositor húngaro, né? Ele era alemão, a língua alemã, porque era o Império Austro-Húngaro naquela época. Itzhak Shamir, político de Israel. John Fontaine, a grande atriz americana. Irmã da Olivia de Havilland, que fez E o Vento Levou, que está viva hoje, ainda hoje, com mais de 100 anos. Doris Lessing, escritora anglo-iraniana. O Nelson Pereira dos Santos, cineasta brasileiro, completando hoje 90 anos. Rolando Boldrin, maravilhoso, 82 anos. Esse homem é uma figura extraordinária. O Juca Chaves, meu querido amigo Juquinha, completando 80 anos no dia de hoje. A Annette Funicello, atriz e cantora americana. A Catherine Deneuve, completando hoje 75 anos de idade, a Catherine Deneuve. O tempo passa para todo mundo. Denise Bandeira, atriz e roteirista. Jeff Goldblum, ator americano. São esses os aniversariantes. Temos uma pergunta aqui da Vera. Primeiro, ela diz que ama o programa e gostaria de saber
qual o nome do livro. É Rua dos Cataventos e Outros Poemas. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. O Atualidades Pampa dessa segunda-feira fica por aqui, mas volta amanhã, terça-feira, o nosso encontro está marcado. Sempre agradecendo a sua companhia e a sua participação. Tenham todos uma boa noite. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.